Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo nesta quarta-feira, quente demais no Rio de Janeiro, um calor estratosférico e no Vasco da Gama também segue assim, quente e agitado, com muitas movimentações e é claro, aqui neste Fala Gigante do canal do Gigante Vasco deixaremos você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o que está acontecendo nestas últimas horas dentro do nosso Gigante da Colina. Iremos trazer informações aqui a vocês sobre o que ocorreu nesta manhã lá em Punta del Este, no Uruguai, um clima muito bom, inclusive, dentro do Vasco da Gama, um clima que eu que cubro o Gigante da Colina já há alguns anos não vejo há muito tempo, um clima amigável, um clima de família, que inclusive eu cheguei a comentar com vocês, né, no Acorda Vascão de hoje. A gente vai trazer detalhes, né, desse clima neste Fala Gigante, falar também sobre negócio, tanto com relação a saídas, quanto também com relação a chegadas, pois o Vasco hoje tem 7 estrangeiros dentro do seu elenco e negocia ainda com mais 2, Gustavo Cuéllar e Juan Esforça. E fica a grande pergunta: quem vai sair para esses dois entrarem? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre mais nomes procurados, um ponta argentino e também um atacante ponta brasileiro e muitas outras informações aqui neste Fala Gigante. Um vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades que, é claro, você, torcedor cruzmaltino, não poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês, torcedores vascaínos, muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora, ó, aqui embaixo, e já se inscreva no nosso canal. Estamos aí agora mais do que nunca na meta de chegar aos 130 mil inscritos, mas faltam pouquíssimas pessoas nesse momento agora, nesta tarde de quarta-feira, para chegarmos à marca dos 121 mil. Então, conto com você que está do outro lado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é claro, né? Não apenas para crescer o número de inscritos no nosso canal, mas para que você também possa ter um canal que fale de Vasco da Gama diariamente, que te deixe muito bem informado sobre o Vasco também, todos os dias, 3 vezes ao dia. Além disso, deixe seu like, seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, né? Falando sobre o clima bom que hoje se encontra em Punta del Este, no Uruguai. Um clima de fato de família. Um clima diferente daquele visto no Vasco nestes últimos anos. E é assim, dessa maneira, que se forma um grupo vencedor. Eu cheguei a comentar com vocês, né, no Acorda Vascão de hoje. Um grupo vencedor se forma de um elenco unido, de um elenco que tem esse sentimento de família, de um elenco que olha para o seu companheiro de equipe e fala: eu vou correr por ele, não apenas pela instituição, mas pelo meu colega, pelo meu parceiro, pelo meu companheiro de time. E esse clima é visto nessas imagens que está aparecendo aí a vocês. Para esclarecer, quem está nessa imagem é Serginho, Maicon, um profissional que atua dentro da comissão técnica do Vasco da Gama, e quem está filmando esse vídeo é o Jair. E sim, é exatamente isso que vocês estão imaginando. É o Maicon e esse outro profissional ensinando o Serginho a andar de bicicleta. O Serginho não sabe andar de bicicleta, como a gente pôde ver na imagem, e o Maicon, junto a esse outro profissional, fizeram questão de ensinar esse jogador que foi tão importante para o Vasco, né, na última temporada, marcando o gol da permanência na elite do futebol brasileiro, a andar de bicicleta. E esse é o clima, um clima bom, um clima agradável, um clima muito gostoso de pré-temporada. Hoje teremos mais um treino, além do que já aconteceu pela parte da manhã, e amanhã temos esse grande teste contra a equipe do São Lourenço no estádio Domingo Burgueño. Inclusive, né, vascaíno, já que estamos falando sobre o Uruguai, sobre Punta del Este, vamos puxar para esse assunto sobre estrangeiros, né? A gente tem informações a trazer aqui a vocês sobre essa questão, se tratando de movimentações no elenco cruzmaltino. Vão precisar sair peças para outras chegarem. Por quê? Porque com o anúncio de Robert Rojas, que aconteceu há poucos dias atrás, o Vasco chegou ao número de 7 estrangeiros dentro do seu elenco. O Vasco hoje, dentro do elenco cruzmaltino, tem o zagueiro Robert Rojas, além do Robert Rojas também conta com o zagueiro Medel, o zagueiro Capasso, conta também com o lateral direito Puma Rodrigues, conta com o meio-campo francês Dimitri Payet e os atacantes, Luco Orechano e Paulo Veguete. Exatamente 7 estrangeiros dentro do elenco. Esse é o limite, né,
tanto do Campeonato Carioca quanto também dado pela CBF para as competições da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de estrangeiros a serem regularizados. Com isso, o Vasco vai precisar automaticamente, né, já que vai contar com a chegada de Juan Escura se avança pela chegada de Gustavo Cuéllar, liberar atletas desse elenco estrangeiros para que outros nomes possam chegar. Nesse momento, tem nomes engatilhados sim sobre uma saída. Quem? O Luca Orejano. O Orejano ficou no Rio de Janeiro, vai ser negociado pelo Vasco da Gama. É um atleta que Ramon Dias e a sua comissão até queriam, né, que permanecesse para o ano de 2024, mas o próprio jogador optou por sair. O próprio jogador hoje, nesse momento, ficou no Rio de Janeiro para jogar nesta temporada de 2024 em uma outra equipe. Ontem a gente teve, por exemplo, informações que o Barcelona de Guayaquil, aquele mesmo vice-campeão da Libertadores de 98 que perdeu a final para o Vasco da Gama, se interessa por Luca Orejano. O Barcelona hoje procura um extremo no mercado e o Luca Orejano seria um nome bom para compor o elenco do clube equatoriano. Outro clube que surgiu também nestas últimas horas, nesses últimos dias, né, melhor dizendo, com uma possibilidade para o Orejano, foi o Vélez Sarsfield. O Vélez, clube argentino, que inclusive revelou o Orejano e vendeu o Orejano ao Vasco da Gama. Há alguns dias atrás surgiu como um clube interessado nesse jogador. Porém, há poucas horas atrás, o presidente do Vélez Sarsfield se posicionou sobre o Luca Orejano. Ele disse assim: ó, Luca Orejano não é uma possibilidade de chegar, porque o salário é muito caro e o clube não tem condições de pagá-lo. Luca Orejano, eu fui dar uma procurada, hoje recebe exatamente R$270 mil por mês. E o Vélez não tem condição de pagar esse salário. Por quê? Fui também dar uma pesquisada e o Vélez nesse momento não se classificou nem para a Libertadores e nem para a Sul-Americana do ano que vem. O Vélez é uma equipe de segunda, terceira prateleira, aliás, segunda, primeira prateleira do futebol argentino, mas está mais na segunda do que na primeira. Então não tem um orçamento muito grande, não é aquele clube de massa do futebol argentino que arrecada milhões anuais, né? Nem sequer o Boca e o River estão conseguindo ter esse lucro financeiro grande anualmente, quem dirá o Vélez Sarsfield. O futebol hoje argentino passa por uma dificuldade financeira muito grande, então 270 milhões de reais é 270 mil reais mensais é muita grana, né, para o Vélez Sarsfield. Então o Luca Orejano não vai para o clube argentino e nesse momento o Barcelona de fato surge como uma possibilidade, certo? Ele não fica, essa é a grande realidade. Então, desses 7 menos 1, há outro nome que também surge como uma possibilidade de saída, que é o Capasso. O Capasso ficou no Rio de Janeiro, a pedido, inclusive, a mando da própria comissão técnica. O desejo inicial de Capasso no Rio seria para que ele pegasse minutagem, ritmo de jogo, até porque no ano passado ele não conseguiu ter essa minutagem dentro do elenco vascaíno e foi por isso que ele permaneceu aqui na cidade carioca. Mas também, né, além disso, é importante lembrar que o Vasco hoje tem dentro do seu elenco, na posição de zagueiro, na minha opinião, é uma ordem de prioridade aqui a vocês, o Medel. Depois de Medel, o João Vitor, que vai ser titular. O Vasco não irá pagar 32 milhões de reais para colocar um atleta na reserva. Conta também com o Léo Pelé, conta com o Maicon, conta com o Robert Rojas. 5 zagueiros e o Capasso seria o 6º. Não sei se o Vasco tem esse grande interesse de permanecer, né? O Capasso não é essa peça imprescindível dentro do elenco vascaíno. Então, com isso, o Vasco até aceita negociar o jogador. Inclusive, informações dadas pelo jornalista Lucas Pedrosa é que o Capasso está ali no mercado. Se o Vasco receber alguma negociação, alguma oferta, vai negociar pela saída do jogador para liberar até mais uma vaga de estrangeiro. E agora não é informação isso que eu vou dar nesse momento, mas uma opinião, que é a situação de Pumita. Eu, Lucas, vejo Pumita como uma possibilidade também de saída. Por que eu vejo isso? O Pumita hoje está no Uruguai, o Pumita é um jogador de seleção uruguaia, de fato. O Pumita é um atleta, né, que tem a sua importância para o elenco. Porém, vascaíno, neste último amistoso que aconteceu no sábado contra a equipe da seleção de Maldonado, o Ramon Dias não entrou nem com o Pumita e nem com o Paulo Henrique na lateral direito. Lateral direito titular de Ramon Dias contra a equipe da seleção de Maldonado foi Robert Rojas. O Vasco atuou com um quarteto defensivo formado por Medel e João Vitor na zaga, Lucas Piton na esquerda e Rojas na direita. O Rojas é um zagueiro de origem, mas é um atleta que pode atuar tanto como lateral quanto também como primeiro volante. É esse polivalente, um jogador que o Ramon gosta muito. Foi um pedido especial de Ramon Dias. Então a chance de Rojas ser titular nesse elenco é gigantesca. A gente já viu, né? No primeiro amistoso do ano, num jogo em que o Rojas tinha pouquinho tempo de casa, até porque ele não se apresentou com o elenco no sábado lá, que o elenco se representou dia 6 de janeiro, chegou depois no Rio de Janeiro.
E mesmo diante disso tudo, né, ele já chegou sendo titular da equipe. É um nome que Ramon gosta muito. Ou seja, né, Rojas é o titular, aí tem na reserva Paulo Henrique e Pumita. Não sei se caso chegue uma proposta boa por Pumita, o Vasco vai segurar para liberar até uma vaga de estrangeiro. Então, o Vasco vai buscar liberar essa vaga de estrangeiros, pois vai trazer outros nomes. A gente tem essas informações, né, do Juan Esforça, já está fechado, não é dúvida, é uma realidade. O Vasco precisava apenas do aval da empresa norte-americana 777 Partners e o aval foi dado. O Vasco pagará pela contratação do volante de 21 anos de idade, 24 milhões e 300 mil reais, ainda tendo aquela mais-valia que a gente trouxe, né? O Vasco comprará por esse valor 100% dos direitos econômicos do atleta, mas caso futuramente o Vasco consiga uma venda superior à casa dos 24 milhões e 600 mil reais, o New Old Boys terá uma mais-valia de 20% desse valor, ou seja, a partir de 24 milhões e 600, o que o Vasco conseguir, né, de lucro, vai dividir com o New Old Boys dando essa fatia de 20%. Por exemplo, né, se daqui a 2 anos, eu exemplifiquei já nesses últimos 2 vídeos, mas eu volto a repetir aqui a vocês. Se daqui a 2 anos o Vasco conseguir uma venda do Juan Esforça por 30 milhões e 600 mil reais, exatamente 6 milhões a mais do que o Vasco comprou hoje, o New Old Boys vai ter direito a 20% dessa fatia de 6 milhões de reais, que dá aí algo em torno de 800 mil reais, salvo engano. Acho que é isso mesmo, 800 mil reais por aí. Então vai ser dessa maneira que as coisas irão funcionar. New Old Boys vende 100% dos direitos econômicos, mas tem direito a 20% de uma futura mais-valia, 20% do lucro que o Vasco terá da próxima negociação do jovem. O jogador já está fechado. O Vasco falta apenas nesse momento pagar para concretizar negócio. Também a situação, né, de Gustavo Cuéllar, que é o grande sonho de consumo do Vasco da Gama nesse momento. Pedido especial de Ramon Dias ao departamento de futebol e também a empresa norte-americana 777 Partners é a chegada de Gustavo Cuéllar ao Vasco da Gama, um nome que Ramon já trabalhou no Al-Hilal, um volante colombiano, um atleta que Ramon Dias gosta muito, um atleta que também gosta muito de Ramon Dias. Tem uma troca muito boa às partes e o Vasco negocia também com esse jogador. Entre Vasco e atleta, a gente vem trazendo isso com certa frequência a vocês, já está tudo certo. Vasco acertou um salário com o jogador de R$1 milhão, vai ter uma grande redução salarial. E além disso também, né, o Vasco conseguiu acertar o tempo de contrato do jogador. Um tempo de contrato até o final de 2026, com possibilidade ainda de uma renovação. A única coisa que falta nesse momento é o Vasco ir até o clube árabe, Al-Shabaab, para conseguir negociar com esse jogador a compra dos direitos econômicos. Então, é ficar atento, é ficar ligado, né? O Vasco, de fato, conseguindo aí trazer esses mais 2 estrangeiros, mas automaticamente vai precisar liberar para ter vaga de estrangeiros dentro do elenco, senão ultrapassa os 7, e aí já não vale mais a pena ter jogadores de fora do Brasil dentro do elenco. Então, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, se você acha justa, né, essas saídas de Orellano, a saída de Cabasso. A provável, na minha opinião, né, e aí eu volto a repetir, quando é informação, quando é opinião, é opinião. Na minha opinião, eu acho que o Vasco tá ali com a expectativa assim de negociar o Puma ainda nessa janela de transferência. E falando em mercado, né, tem que sair mesmo porque mais nomes vão chegar. O Vasco hoje procura um nome para reforçar o sistema ofensivo. E eu até vi gente falando nos comentários, é muito engraçado, né? Que a gente olha os comentários, nem todos os comentários eu respondo, mas você pode ter certeza que eu olho todos. E aí ontem eu falei do Lucas Diorio, que é um atacante argentino de 27 anos de idade, camisa 9, 1,90 m, alto, que o Vasco buscou informações. E aí eu vi um comentário falando assim: Lucas, qual é a lógica do Vasco contratar um atacante estrangeiro? Qual é a lógica do Vasco gastar uma vaga de estrangeiro para colocar um atleta na reserva? Aí eu pergunto, eu não vi o nome, né, do rapaz que comentou, e foi um comentário até muito inteligente de ser feito, mas acredito que ele esqueceu, né, que no ano passado a gente tinha um paraguaio estrangeiro que era reserva de Verratti. Qual é a diferença? Nenhuma. Então o Vasco nesse ano pode fazer exatamente a mesma coisa. Trazer um atacante estrangeiro para ser o reserva de Paulo Verratti. Por que não? E aí as últimas informações que tivemos é que mais um nome estrangeiro, não, né, novamente o Lucas Diorio, está na mesa do Vasco da Gama. Não para ser o reserva do Verratti, mas para compor o sistema ofensivo. O Vasco hoje procura pontas, né, para reforçar o seu elenco. É uma das carências detectadas pelo departamento de futebol. E nesta tarde de hoje tivemos a informação que o Walter Mazzanti é um nome que nesse momento está no radar da diretoria vascaína. Informações dadas
pelo mercado de passes é que Walter Mazzanti tem chances nesse momento de sair do Huracan e vestir a camisa de um outro clube. Clubes como, por exemplo, Racing e Talleres de Córdoba estão interessados na contratação desse atleta na Argentina, porém, aqui no Brasil, também 2 clubes se interessam pela contratação do jogador. São eles Vasco da Gama e Bahia. É importante falar, né? Vasco e Bahia, nesse momento, são 2 clubes que têm posições, posturas no mercado muito semelhantes. 2 clubes que passam por uma reformulação e 2 clubes que estão investindo pesado nessa janela de transferências, cada um, né, dos setores detectados como carência. Então, Talleres e Racing na Argentina se interessam por esse jogador e aqui no Brasil, Vasco da Gama e Bahia se interessam pela sua contratação. O Huracan, clube que o atleta vestiu a camisa nessa última temporada, pagou no ano passado, em janeiro do ano passado, $700 mil pela contratação desse atleta. $700 mil hoje dá algo em torno de 3 milhões e 500 mil reais o valor pago pelo Huracan para contratar esse jogador de 27 anos de idade, argentino, ponta direita de 1,74 m. No Huracan, nessa última temporada, os números dele são de fato muito bons. Em 37 partidas foram 6 gols e 3 assistências. Para um ponta, números que realmente são razoáveis. Então, o nome que está aí na mira do Vasco da Gama para reforçar o elenco na próxima temporada. E além disso também, mais um nome que se encontra ainda na mira da diretoria vascaína é o nome do Wesley. O Wesley ainda não saiu do radar do Vasco da Gama. O Wesley foi um atleta, né, comprado pelo Cruzeiro nessa última temporada. O Cruzeiro comprou o Wesley junto ao Palmeiras pelo valor de 16 milhões de reais. O Wesley no Cruzeiro não conseguiu render. Em 42 jogos foram 4 gols e 2 assistências. Um atleta que inclusive ficou marcado no clube de BH por perder muitos gols. De fato perdeu mesmo. A temporada do Wesley por lá não foi boa. Porém foi um atleta que na sua primeira temporada vestindo a camisa do Palmeiras, ele é um cria da base do Palmeiras, foi colocada muita expectativa. Em 2020 foi o ano que ele se lançou para o profissional. Ele em 25 partidas marcou 5 gols e deu 6 assistências. No ano seguinte, em 50 jogos, foram 5 gols e 3 assistências. E aí foi caindo, né? Em 2022, no ano retrasado, em 49 jogos, 3 gols e 5 assistências. No Cruzeiro, não foi muito bem, foi colocado, volto a repetir, uma expectativa muito grande sobre ele. Acabou não desempenhando. Até no início de 2024, no início desse ano, surgiram algumas informações de que o Cruzeiro buscou o Luco Orejano e de fato buscou. Os clubes até poderiam costurar aí uma troca, né? O Luco Orejano iria para o Cruzeiro e o Wesley viria para o Vasco da Gama, até porque os valores de compra dos dois foram muito semelhantes. O Vasco pagou pelo Wesley, o Vasco pagou pelo Orejano 15 milhões e 800 mil reais e o Cruzeiro pagou pelo Wesley 16 milhões. Então seria uma troca justa, na minha opinião, com opção de compra no final do contrato. Mas como o Orejano, né, nesse momento não quer vestir a camisa de nenhum outro clube do futebol brasileiro, não teve o que o Vasco fazer. O Vasco não teve como fazer essa troca, não teve como negociar nem sequer essa troca. Mais informações dadas ontem pelo GE que o interesse do Vasco ainda continua. O Vasco ainda tem o interesse de, com o Cruzeiro, ter um empréstimo até o final de 2024 com opção de compra. Esse, inclusive, é a única forma para que o Vasco possa conseguir a contratação do Wesley. Um empréstimo com opção de compra. O Vasco ainda não desistiu desse jogador. O Vasco ainda segue com o Wesley no radar. É um nome que o Vasco tem esse desejo de contratar para o ano que vem. Para o ano que vem, não, perdão, para a temporada que vem. E nesse momento, inclusive, o Internacional colocou o Wesley também na mira para a temporada de 2024. Então, é um nome muito procurado, um nome que não está muito nos planos do Cruzeiro para essa próxima temporada. E Vasco da Gama pode tentar aí atravessar nessa situação para conseguir a compra, não, a opção de compra junto ao empréstimo até o final de 2024. Um jovem, 24 anos, que poderia render muito em uma posição muito carente hoje dentro do elenco. Você acha que o Wesley seria um bom reforço? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E só para fechar um vídeo, falar sobre algo interessante que eu acabei esquecendo de falar quando eu estava falando sobre os estrangeiros. Ontem, a página do torneio Série Rio de La Plata, que o Vasco vai disputar essas 2 partidas contra São Lourenço e Deportivo Maldonado, trouxe um nome que é o destaque, a figura da partida pelo jogo, né, do torneio Série Rio de La Plata que aconteceu ontem. Sabe como foi essa figura da partida? Isso daí que está aparecendo na imagem a vocês. Carlito Palacios, a joia do Chile. Ele mesmo, Carlos Palacios, foi considerado a figura do jogo do Colo-Colo na noite de ontem. Que loucura, né? Palacios, 23 anos, jovem, a joia do Chile, que no Vasco marcou 1 gol apenas. Nesse momento, vem se tornando um grande destaque vestindo a camisa do Colo-Colo. É só com o Vasco mesmo que acontece essas coisas, né?
Palácios, é Orejano, é só garoto problema na nossa colina histórica. Que loucura! Mas enfim, torcedor vascaíno, agora sim a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira e voltaremos já já às 8h30 com o nosso Fala Gigante, contando muito com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.